Pessoal, olha só, agora eu vou falar aqui basicamente sobre aposentadoria policial, tá? Nós temos aqui aquelas regras, vimos ali as exceções, né? Que não pode ter regra diferenciada de idade e tempo de contribuição, né? Salvo as exceções que estão previstas na Constituição Federal. Uma delas é para policiais e agentes socioeducativos, tá? Foi inserida em 2019, com a emenda 113 de 2019. Nós tínhamos no passado uma regra simples para aposentadoria de policiais, né? Para os policiais, que era basicamente 30 anos de contribuição, sendo 20 na atividade policial. 30 de contribuição sendo 20 na atividade policial, era isso, tá? Para mulheres era menos tempo, mas eu não vou confundir, não vou falar. Eu vou falar a regra geral, tá? Então, pessoas que ingressassem com 18 anos numa polícia, e eu tenho colegas que ingressaram com 18, por exemplo, na polícia onde eu trabalho, eles se aposentavam com 48, né? Com a emenda 103 de 2019, nós tivemos, além desses critérios dos 30 anos de contribuição sendo 20 como policial, nós tivemos também a inserção do critério idade. Então nós temos a idade de 55 anos para homens, hoje em dia, tá? Mulheres, em princípio, é 52, mas está sendo discutido no STF, né? Se poderia ser 55 ou 52, está sendo, né, tendo essa discussão nesse momento, se equipararia com homens ou não, né? Mas vamos botar a regra geral para homens, então, para facilitar, 55 anos, tá? Então, teve um prejuízo, digamos assim, para policiais que ingressaram muito novos, né? Teve, mas ainda assim a carreira policial ainda é atrativa porque são 10 anos a menos, né? Porque a regra geral que a gente sabe é 65 anos de idade, não é 55, tá? Tá, é questão financeira agora, tá? A questão da aposentadoria, como é que ficou? O policial, eu lembro que eu tinha falado assim, 3 critérios para a regra geral de aposentadoria, né? Quem ingressou até dezembro de 2003, quem ingressou entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2013 e quem ingressou a partir de fevereiro de 2013. São 3 regras, basicamente. Para policiais, acaba que ficam 2 regras somente. Grosso modo falando, tá? Vou me explicar melhor. Quem ingressou até dezembro de 2013 no serviço público, né, logicamente tem garantido a integralidade de paridade, né, porque o policial também é servidor público, tá? Só que a emenda constitucional 103 de 2019, a bem da verdade, ele estendeu esse lapso aí para a integralidade de paridade até a publicação da emenda constitucional, né, 103 de 2019. Que ela é de 12 de novembro de 2019, finalzinho então de 2019, tá? Para as carreiras policiais, especificamente carreiras policiais, quem ingressou no serviço público até novembro de 2019, tem garantido a integralidade pela emenda constitucional. E a paridade é garantida por eu estou falando aqui de polícias federais, tá? Polícias federais, que nós temos os agentes penitenciários federais, né? Polícia Penal Federal, a PRF, a PF e os policiais ferroviários federais, que é uma carreira em extinção, Polícia Ferroviária, tá? Não conheci alguns aí, poucos, né, que estão sendo cedidos aí para outros órgãos, né, para concluir seu tempo. Então tem garantida a integralidade e a paridade é garantida por um parecer vinculante da Advocacia Geral da União. Então olhem bem, os policiais eles têm uma grande vantagem, tiveram uma grande vantagem com a emenda constitucional 103 em relação aos demais, né? Demais servidores federais, porque demais servidores federais só têm a integralidade e a paridade até dezembro de 2003. Policiais têm integralidade e paridade até novembro de 2019. Tá bom, pessoal? Os policiais que por livre e espontânea vontade que ingressaram entre 2013 e 2019 e 2013, lembra daquela FUNPRESP, que por livre e espontânea vontade ingressaram nesse período, podem optar e irem para o FUNPRESP.
poucos policiais fazem isso, raríssimos, tá? Para contribuir ali até o teto, que é os 8.100 e poucos, né? E pagar essa previdência privada aí no Funpresp aí, para essa regra, né, de aposentadoria que hoje vigora no nosso país. Mas pouquíssimos fizeram isso, tá, pessoal? Isso é o que manteve uma grande parte dos policiais que tinham, digamos assim, interesse em sair das polícias federais, né, para outras carreiras, que se mantivessem nas polícias, não saíssem mais, que é o meu caso. Por conta dessas reformas da Previdência, eu não saí mais da polícia, porque eu até tinha interesse em fazer concurso para a AGU, principalmente, que era o meu, digamos assim, um sonho que eu, em carreiras federais, né, Advocacia da União, Geral da União. Eu acabei que não fiz mais porque realmente eu tenho garantido, porque eu entrei em 2005 na PRF. A emenda, como eu entrei em 2005, eu estaria naquela segunda regra, né, entre 2003 e 2013, que me daria uma quase integralidade, mas não seria integralidade. E não teria paridade entre 2013 e 2013. Como a emenda constitucional 103 de 2019 garantiu a integralidade até 2019, eu entrei em 2005 e eu tenho a integralidade. Por uma coincidência do destino. Então eu não saí mais da polícia. Tá, pessoal? Eu não sairei, né? Me aposentaria na polícia e começaria a advocacia privada, aí, que é o meu sonho hoje, né? Meu propósito. A advocacia, quando me aposentar, poder advogar aí com escritório particular, tá? Essa é a regra então, tá, pessoal? Tá aí, os policiais que entrarem agora, o cara não era servidor público, não era, tá? E ingressou, primeiro concurso dele, público, ele entra como policial federal nesse próximo concurso. Aí ele não tem mais a integralidade e paridade, tá, pessoal? Porque ele entrou após 2019, emenda constitucional 103 de 2019. Tá, e se o cara já era servidor público municipal, estadual, até mesmo federal, e ingressou no serviço público antes da emenda de 2019, ele terá direito à aposentadoria policial, integralidade e paridade, desde que cumpra os requisitos da Lei Complementar 51, que são 30 anos de contribuição, no geral, sendo 20 na atividade policial e 55 anos de idade. Tá, resumir, o cara tinha 10 anos de serviço numa prefeitura, por exemplo, entrou antes, portanto, da emenda de 2019, ele entrou em 2009, né? Ou antes, depois. Ele pode ter entrado antes, até um pouquinho antes, 2018, sei lá. Tá? Um pouquinho antes. Aí ele tinha 10 anos na prefeitura, daí ele é obrigado a ficar 20 anos na atividade policial, na Polícia Federal. Daí ele completou dois requisitos, dois critérios. Temos contribuição total, 30 anos, sendo 20 na atividade policial. Quando ele chegar nos 55 anos de idade, ele se aposenta com integralidade na Polícia Federal, entenderam? Com teto da PF hoje, que é 25 mil. E com a paridade garantida por conta dessa parecer vinculante da Advocacia Geral da União. Então, pessoal, as carreiras policiais são muito atrativas por conta disso aqui. Para quem já era servidor público antes de 2019, da emenda 103 de 2019. Tá? São muito atrativos, que ele ainda tem a possibilidade de se aposentar com a integralidade e paridade. Tá, pessoal? Para quem não era servidor público, aí ele realmente ele vai cair na regra que é a que vigora a partir de hoje, né? Que é o teto, contribui no teto, mesmo que ganhe, vai arrancar ganhando 14 mil na Polícia Federal, ele vai contribuir até 8.100 e poucos para a Previdência, próprio servidor público, e vai contribuir para um PRESP, que é o fundo, a Previdência Privada que tem, né? Naqueles percentuais lá, para ter uma previdência privada além da previdência, para receber duas fontes, né, de aposentadoria no futuro, quando se aposentar, tá? Mas a idade segue a mesma, 55 anos de idade, sendo 20 de contribuição na polícia, né, 30 no total, sendo 20 como policial, tá? Se aposenta 10 anos mais cedo na carreira policial, muito atrativa, tá? Seguindo, pessoal, pensão por morte. Não esqueçam que tudo que eu estou falando aqui é para servidor federal. Tá, eu não vou fazer para servidor federal, vou fazer para bombeiro militar do Rio Grande do Sul ou para brigada militar, soldado da brigada militar. Pessoal, isso aqui é conteúdo previsto
no edital de vocês. Então pode cair. Se está previsto no edital, embora isso aqui seja para servidores federais, está previsto no edital e a chance de cair é muito grande, tá? Porque a Constituição Federal sempre cai muita coisa nos concursos, tá? Na parte de Constituição Federal, tá? Pensão por mas essa emenda 103 de 2019, ela basicamente delegou para os estados e municípios instituírem as suas regras previdenciárias, de aposentadoria e pensão, tá? Ela delegou essa atribuição, então ela fixou alguns parâmetros, mas podem ou não serem seguidos pelos estados, tá? E municípios. Os estados e municípios estão seguindo, tá, pessoal? Estão inserindo nas suas constituições estaduais e nas leis orgânicas, basicamente o que está escrito aqui na Constituição Federal por servidores federais, tá? Mas é discricionário de cada estado e município, tá? Critério diferenciado, pensão por morte, não pode ser aí, né? Será concedido nos termos, a pensão por morte é concedida de acordo com o ente federativo, tá? Com as regras lá que tem nas constituições estaduais respectivas, né? E nas leis orgânicas. Não pode ter critério diferenciado, em princípio, salvo para esses servidores de carreiras policiais, por agressões sofridas no exercício da função, por decorrente de agressão ou de qualquer coisa que aconteça, uma morte trabalhando, pessoal. O policial, a emenda 103 de 2019, agora eu volto para as carreiras federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal. Pessoal, se for em serviço, nós temos garantido a integralidade, a pensão por morte de forma integral, tá? Os servidores, o policial rodoviário federal, que infelizmente é o caso que nós tivemos aí, 3 colegas aí que se acidentaram no Rio de Janeiro, morreram os 3, infelizmente, uma lástima, né? Correndo atrás de um criminoso. Esses colegas aí, se forem casados, as viúvas terão direito à pensão integral porque eles morreram em serviço, tá? Em serviço, isso nós temos aí garantido aí com a emenda 103 de 2019, tá? Então a pensão por morte, ela segue as regras gerais para todos os servidores, exceto para policiais, que têm direito aí, as viúvas, né, ou os viúvos têm direito à pensão por morte integral em caso de morte em serviço ou em decorrência de serviço, tá? Vou parando por aqui, já é bastante informação aí com relação à aposentadoria e pensão de policiais, né, para os agentes de segurança pública federais, tá? A pensão, pessoal, agora, aproveitar os minutinhos de aula e falar uma coisa. A pensão eu falei em serviço, né? Mas se não for em serviço, a morte natural, ou morte acidental que não seja em serviço, nós temos alguns tetos que não estão previstos aqui na Constituição Federal, mas eu vou falar, tá? Quem entrou até 2019, emenda 103 de 2019, as viúvas ali, a regra geral são cotas, né? A pensão é dividida por cota, tá? A viúva tem direito a 50% do subsídio do policial. E fica 10% para cada filho até 21 anos de idade, né? Então, uma mulher com 2 filhos, né? Um casal com 2 filhos, a mulher ficará com 50% e os filhos com 10% cada um até completar 21 anos, tá? E tem critérios lá na Lei 8.112 que nós veremos, que não é só a sobrevivente, o cônjuge sobrevivente, só tem pensão vitalícia a partir quando o cônjuge tiver 44 anos de idade. Chegar nos 44 anos de idade. Menos do que 44 tem limites de tempo também para a pensão, tá? Que nós veremos lá na Lei 8.112. Tá bom, pessoal? Mas a regra geral é essa. 50% para o cônjuge sobrevivente, 10% para cada filho até 21. Quando o filho completa 21, aqueles 10% não são mais pagos, não são repassados, né? Fica, no caso de 2 filhos, aí já não é mais 70%, já fica 60%. O outro filho chegou nos 21, deu, aí fica só a pensão, 50% para o cônjuge sobrevivente, tá bom? É isso mais ou menos aí que as regras de aposentadoria e de pensão é que nós temos na nossa Constituição Federal.